Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao programa Revista AGECOM, em parceria com a Agência de Comunicação Júnior AGECOM. Aqui você já sabe, você fica por dentro de todas as informações de eventos do campus Teresina e mundo. E hoje ao meu lado, João Luiz. E o nosso querido amigo Antônio Pedro. Ouvinte, este é um dos últimos programas do semestre e já estamos respirando ares de férias, né, João? E claro, de Copa do Mundo. É isso mesmo, Antônio Pedro. E hoje nós temos um programa especial. Olha só, o Esporte Show, você vai ouvir uma retrospectiva das participações da seleção brasileira em todas as Copas do Mundo. Teremos ainda o Informe AGECOM, o Dicas de Estágio e o Calouro Fala Que Eu Te Escuto. Então, vamos lá? Vamos iniciar o nosso programa de hoje trazendo notícias e informações da Estácio Teresina. Vamos iniciar agora os nossos informes, trazendo informações sobre a Estácio Teresina. E agora ela conta com o Núcleo de Apoio Fiscal, é o NAF. Ele vai funcionar no Laboratório de Práticas de Gestão, LPG. Ele é um núcleo de apoio fiscal. É um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino superior. Algo muito bacana. O objetivo é de oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para as pessoas físicas e também jurídicas de menor poder aquisitivo. Em geral, as pessoas que têm um cadastro aí como microempreendedor individual, MEI. E ele não substitui um escritório de contabilidade, mas que tem bastante serventia para toda a população de Teresina que precisar desse serviço. Que legal esses serviços de apoio que a Estácio oferece, né, João? Exatamente. E a Estácio aqui tem vários outros núcleos de apoio, como o NPJ, Núcleo de Apoio Jurídico, e também para a área de psicologia, viu? Agora uma informação muito importante, sobre a prova do ENAD. Não esqueça de consultar seu local de prova, hein? Acessando o site enad.inep.gov.br. O ENAD, a prova do ENAD vai acontecer no dia 27 de novembro. E vale lembrar para você que está nos ouvindo que os portões eles abrem às 12 horas e fecham à 1 da tarde. O início da prova é 1h30 da tarde e se encerra às 5h30. São apenas 40 questões, 10 questões de formação geral e 30 questões de formação específica. Fique atento. É isso mesmo. E olha só, a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, a SENCASP, divulgou dados que mostram que as refeições ofertadas no restaurante popular de Teresina aumentaram em 299% de janeiro ao mês de outubro de 2022. De acordo com a SENCASP, o número correspondente ao público em geral e à população em situação de rua. Os dados mostram que em 2022 foram ofertadas no restaurante 235.774 refeições, enquanto no mesmo período do ano passado foram servidas mais de 78 mil refeições. A SENCASP ela afirma que ocorreu uma elevação na oferta de refeições para pessoas em situações de rua. Os dados apontam que em 2022 foram 9.511 refeições oferecidas. O secretário da SENCASP, ele comenta que cabe aos agentes de proteção social, o APS, informar as pessoas em situação de rua os serviços que elas têm direito. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou na última segunda-feira a venda do medicamento Paxlovid para farmácias e hospitais particulares do país. O medicamento produzido pela Pfizer já é incorporado ao SUS. O Paxlovid teve o uso emergencial aprovado no Brasil em março deste ano. Ele é indicado para adultos que não se encontram sob o uso de oxigenação, mas que correm o risco de evoluir para quadros graves da Covid-19. E o remédio ele tem como resultado o controle da replicação do vírus nas células humanas e, segundo a Anvisa, a medida considerou o cenário epidemiológico atual com a circulação das novas subvariantes da Omicron e o aumento de casos da doença no país. Em nota, a agência disse, abre aspas,
O medicamento deve ser dispensado exclusivamente pelo farmacêutico, devendo ser orientado ao usuário que o medicamento é de uso individual e exclusivo ao paciente que passou por avaliação médica e que recebeu a prescrição. Fecha aspas. Agora vamos ao nosso Dicas de Estágio de hoje, né, João? E para você que está à procura de um estágio, então fiquem atentos nas vagas a seguir. E escolha a que melhor se encaixe em seu perfil. Arrasem, hein? Não esqueça de providenciar aquele currículo com todas as informações necessárias do curso de graduação que você está cursando, o período, as últimas atividades que você fez, seja ela através de seminários, congressos, cursos, tudo que você participou e, é claro, os estágios que você fez anteriormente a essa vaga que você vai concorrer. Coloque tudo no currículo, organize e boa sorte. Ótimas dicas, viu, João? Mas agora, Pedro, vamos às oportunidades que nós temos disponíveis hoje. Estágio administrativo, uma vaga. Os requisitos são ensino médio completo, desejável cursando superior, Excel intermediário, bom relacionamento interpessoal, ser proativo e organizado. As atividades são suporte nas atividades administrativas e o salário é de R$ 600. Olha só, o horário é de apenas 5 horas por dia e os interessados que atendam ao perfil solicitado devem enviar o currículo até o dia 26 de novembro para o e-mail educacional.cilp@gmail.com, contendo o título assunto estágio administrativo-THE. E agora vamos para o quadro Calouro Fala Que Eu Te Escuto. Tá contigo, Pedro. Bom, no Calouro Fala Que Eu Te Escuto, vamos ouvir a Franciane dos Santos. Ela é aluna do primeiro período do curso de enfermagem, na modalidade presencial. E ela se mostra bastante empolgada com o curso e com os professores também. Ela tem boas expectativas com a instituição. Oi, Franciane. Fala que eu te escuto. O que você está achando da faculdade, do seu curso? Por que você escolheu a Estácio Teresina para poder estudar? Bom, está sendo uma experiência incrível, estou adorando, o curso é maravilhoso e está sendo uma experiência muito boa. A equipe de professores, a biblioteca, a infraestrutura, o que você está achando? É muito bom, os professores são excelentes, são bem didáticos, expressivos, está sendo bem legal. Muito obrigado, Franciane, que você aproveite bastante seu curso e seus professores, tá bom? E agora, meu caro ouvinte, você vai ficar com o quadro Esporte Show com Mário Jorge e Juliano Lene. Olá, Pedro. Olá, João, ouvinte e internauta da revista AGECOM. Chegamos com o quadro Esporte Show, uma apresentação de Mário Jorge e Juliano Lene. Hoje, com a retrospectiva da participação da seleção brasileira em Copas do Mundo. Começou a 22ª edição da Copa do Mundo, uma competição internacional organizada pela Federação Internacional de Futebol, FIFA, a cada 4 anos. A escolha da nação sede é determinada em eleições feitas pela própria FIFA. A primeira edição foi realizada em 1930, no Uruguai. Nas edições de 1934, 1938, 1950, foram 16, 15 e 13 nações, respectivamente. Já nos anos de 1954 e 1958, a competição contou com 16 participantes. O modelo que existe atualmente, de 32 seleções, foi utilizado pela primeira vez na Copa de 1998 e permanecerá até 2022. A partir da Copa de 2026, a competição contará com 48 participantes. A seleção canarinho é a única a disputar todas as edições e é também a maior campeã, com 5 taças conquistadas, em 1958, 1962, 1970, 1924 e 2002. Na Copa do Mundo de 1930, o Brasil não se destacou na primeira edição da competição. A seleção brasileira foi eliminada ainda na primeira fase, no grupo que tinha a antiga Iugoslávia e Bolívia como adversários. Os brasileiros perderam a estreia para os iugoslavos por 2-1
e derrotaram os bolivianos por 4-0, o que não foi suficiente para avançar. Na Copa de 1934, a seleção brasileira viajou à Itália e fez apenas um jogo, sendo eliminada na primeira fase. A edição foi eliminatória desde o início, portanto, cada derrota era fatal. O Brasil encarou a Espanha e perdeu por 3-1. O gol da seleção canarinha foi marcado pelo lendário Leônidas da Silva, um dos primeiros grandes craques do futebol brasileiro. Na Copa do Mundo de 1938, a terceira edição do torneio, o Brasil conseguiu finalmente uma boa colocação. O país avançou até as semifinais do torneio disputado na França e ficou em terceiro lugar. Os brasileiros eliminaram Polônia e Tchecoslováquia e só caíram diante da Itália, que foi a campeã. Na disputa pelo terceiro lugar, a seleção brasileira derrotou a Suécia. O craque Leônidas da Silva, que havia feito o único gol em 1934, foi o artilheiro da Copa com 8 gols. Na Copa de 1950, uma das mais marcantes da história do Brasil, além de ser a primeira edição sediada no país, também foi a primeira em que os brasileiros chegaram ao último jogo com chances de título. O time canarinho passou bem pela fase inicial, deixando Iugoslávia, Suíça e México pelo caminho. No quadrangular final, a seleção brasileira goleou os suecos por 7-1 e os espanhóis por 6-1. Chegou o último duelo contra os uruguaios, podendo empatar a partida para garantir o título. O que aconteceu, porém, foi um maracanazo, com um gol de Friaça para o Brasil e depois Chiafino e Gija viraram a partida, calando um público de quase 200 mil pessoas no Maracanã. A Canarinho ficou com o vice-campeonato. Em 1954, novamente ficou pelo caminho. Nas quartas de final, já em formato de mata-mata, perdeu para a Hungria de Puskás por 4-2, terminando o torneio em quinto lugar. O sonho se realiza na Copa do Mundo de 1958. O Brasil conquista o primeiro título na Copa do Mundo sob o talento do então jovem Pelé. O time canarinho brilhou no torneio disputado na Suécia e levantou a taça. Na primeira fase, a equipe foi a primeira colocada do grupo, que tinha a União Soviética, Inglaterra e Áustria. Nas quartas de final, passou pelo país de Gales. Na semi, eliminou a França com uma vitória por 5-2, com 3 gols de Pelé. O mesmo placar se repetiu na final, contra os suecos, dessa vez com 2 tentos de Pelé, 2 de Vavá, 1 de Zagallo. Curta a emoção do narrador. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé, com uma cabeçada extraordinária, marca o 5º gol do Brasil. Brasil campeão mundial de futebol. 2 gols de Vavá, 2 gols de Pelé, 1 gol de Zagallo. Vitória de marca do escrete brasileiro. 4 anos depois, a Copa do Mundo de 1962 foi disputada no Chile. A seleção brasileira voltou a encantar e conquistou o bicampeonato mundial. Na fase de grupos, o Brasil liderou diante de Tchecoslováquia, México e Espanha. Pelé, que fez o gol na estreia, se machucou ainda na segunda partida. E Garrincha assumiu o protagonismo. A decisão acabou 3-1 para os brasileiros, com gols de Amarildo, Zito e Vavá. Ouça a alegria do narrador. Alcança Zosme, dá Zito. Zito foge, lançou para Amarildo. A jogada é boa, vai cerrando Amarildo. Invade a área, passou por Tiche. Atenção, centro, entrou Zito. Tenta gol do Brasil! Gol do Brasil! Gol de Zito na cabeçada. Atenção, faltam 5 segundos apenas. Atenção! Brasil! 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 Bicampeão mundial de futebol! Atenção, amigos da pátria! Atenção do Iapocosi!
A expectativa para o inédito tricampeonato era grande na Copa do Mundo de 1966, mas o Brasil não conseguiu repetir o sucesso das edições anteriores. Ficou marcado por certa bagunça e deixou o torneio precocemente, ainda na primeira fase. O tricampeonato mundial aconteceu na Copa do Mundo de 1970, conquistado com maestria. O time brasileiro foi considerado um dos maiores de todos os tempos. Pelé e o esquadrão encantaram o planeta na edição do México. A final foi disputada contra a Itália, no estádio Azteca, e terminou com goleada brasileira por 4-1, com gols de Pelé, Gesso, Jairzinho e Carlos Alberto Torres. Ouça como aconteceu. Atenção, desceu Jair, bateu a Paquete, rolou para Pelé, atenção, virou para Carlos Alberto, livre a bomba para o Na Copa de 1974, foi a primeira de um longo jejum que o Brasil passaria após conquistar o tri. O formato foi um pouco diferente das edições anteriores, com duas fases de grupos. Na primeira, com Iugoslávia, Escócia e Zaire, os brasileiros passaram na segunda colocação. Na Copa do Mundo de 1978, mais uma vez o Brasil ficou a um passo de estar na grande final, mas acabou caindo. Na primeira fase, passou em segundo no grupo que tinha Áustria, Espanha e Suécia. Na segunda fase de grupos, outra vez terminou em segundo lugar, classificando-se apenas para a disputa pela terceira colocação. A disputa foi contra a Itália, e o Brasil levou a melhor com gols de Nelinho e de Seu, vencendo por 2-1. Na Copa do Mundo de 1982, quem assistiu garante que a seleção brasileira tinha um dos melhores times de todos os tempos. Mesmo sem ter conseguido chegar perto do título, a equipe que contava com Júnior, Zico, Sócrates, Falcão e companhia deu show na primeira fase. Se classificou em primeiro no grupo que tinha União Soviética, Escócia e Nova Zelândia, com goleadas sobre os escoceses e os neozelandeses. A segunda fase, os brasileiros caíram em um grupo complicado, com Itália e Argentina. O Brasil derrotou os hermanos por 3-1. A última partida entre Itália e Brasil se tornou, portanto, uma decisão. Mas a seleção brasileira acabou derrotada por 3-2 sobre os italianos, com 3 gols de Paulo Rossi. A derrota ficou conhecida como a tragédia de Sarriá. Na Copa do Mundo de 1986, o Brasil voltou a ser quinto colocado no Mundial, disputado na Argentina, mas dessa vez com menos brilho. A geração de Zico e Sócrates se despediu dos mundiais nas quartas de final contra a França, perdendo nas penalidades máximas. Na Copa do Mundo de 1990, uma das que os brasileiros desejam esquecer depois de passar em primeiro na fase inicial, com vitórias magras sobre Suécia, Costa Rica e Escócia, o Brasil encarou a Argentina nas oitavas de final. Perdeu por 1-0 no famoso jogo da água batizada, com os brasileiros acusando os argentinos de terem servido a água que fez branco passar mal. Estados Unidos cedia a Copa de 1994. Passados 24 anos desde o tricampeonato mundial, a seleção brasileira voltou a conquistar a Copa do Mundo, comandada tecnicamente por Romário. O Brasil, mesmo sem um futebol totalmente vistoso, foi eficiente e ficou com a taça. A semifinal foi um encontro com a Suécia, que dessa vez terminou melhor para os brasileiros, que venceram por 1-0. A final disputada contra a Itália terminou empatada em 0-0 e foi decidida nos pênaltis, com o craque italiano Roberto Baggio isolando a última cobrança e o Brasil garantindo a conquista. Ouça o desfecho da narração de Galvão Bueno. Se Tafarel pegar, o Brasil é campeão. Todos no gol junto com Tafarel. Todos no gol com Tafarel. Baixo Tafarel. Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! Acabou!
Na Copa do Mundo de 1998, o Brasil ficou pela segunda vez com um vice-campeonato. Na fase de grupos, a seleção que tinha Ronaldo, Rivaldo e companhia. A final foi disputada contra a França, que sediava a edição, e foi traumática para o Brasil, que acabou derrotado por 3-0. Antes do jogo, os brasileiros ainda passaram por uma tensão com Ronaldo, que teve um quadro de convulsão e quase não entrou em campo. 4 anos depois, o Brasil chegou à Copa do Mundo de 2002. A primeira disputada em dois países sede, que foi na Coreia do Sul e Japão. Depois de uma disputa tensa de eliminatórias com troca de treinadores e o time desajustado, Felipão colocou ordem na casa e conduziu o Brasil ao pentacampeonato. Ronaldo, recuperado de uma grave lesão no joelho, deu a volta por cima e foi o artilheiro da competição com 8 gols. A final foi disputada contra a Alemanha, em Yokohama. O time de Filipão soube disputar a partida. Venceu por 2-0, com 2 gols de Ronaldo, e garantiu o pentacampeonato. Curta a emoção na voz de Galvão Bueno. Você viu o Cleberson como foi na panela de fundo e fez o cruzamento. Que partida faz o Cleberson. Aí o Oliver Kahn. Como ele bate lá na entrada da área brasileira. Vem Roque Júnior, jogando sério, mete a cabeça na bola e faz o corte. Cafu domina. Aí aparece o Cleberson de novo, já parte pela direita. Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou pro meio, lá vem o Cleberson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol! Copa de 2006, o Brasil enfrentou na fase de grupos Austrália, Croácia e Japão e avançou em primeiro lugar do grupo. Nas oitavas de final teve uma boa vitória contra a Gana por 3-0. Nas quartas encarou uma França mais disciplinada e perdeu por 1-0 com um gol de Thierry Henry, terminando o torneio na 5ª colocação. Já na Copa do Mundo de 2010, em contraponto ao que ocorreu em 2006, o Brasil chegou na Copa sob o comando de Dunga, muito mais fechado e concentrado. O resultado, porém, não foi diferente. A seleção novamente fez uma boa primeira fase, liderando o grupo que tinha Portugal, Costa do Marfim e Coreia do Norte. E depois passou bem nas oitavas contra o Chile por 3-0. Nas quartas, o adversário foi a Holanda, mas o desfecho foi o mesmo de 2006, derrota e eliminação. O resultado foi 2-1 para os holandeses. O Brasil terminou em 6º lugar na classificação geral. Em 2014, o Brasil volta a sediar um Mundial e encarou o torneio cercado de expectativas, mas acabou com o maior vexame da história das Copas. Após passar em primeiro no grupo com o México, Croácia e Camarões, a seleção encarou o Chile nas oitavas e passou nos pênaltis com dificuldades. Nas quartas eliminou a Colômbia com placar apertado por 2-1, mesmo assim a torcida foi esperançosa para o duelo contra a Alemanha. Na semifinal no estádio Mineirão, o que se viu foi um desastre. Com o time completamente perdido, o Brasil levou 5 gols ainda no primeiro tempo. E no fim foi eliminado após uma dolorosa derrota por 7-1. Com a chegada de Tite em 2016, se acertou no ciclo para a Copa do Mundo de 2018 e chegou ao Mundial da Rússia com boa expectativa. A seleção brasileira acabou eliminada nas quartas de final após perder para a Bélgica por 2-1 e terminou a edição na 6ª colocação geral. A Copa do Mundo de 2022, o Brasil chega ao Catar com esperança de levantar a taça. Uma equipe com veteranos e jovens que se destacam no futebol mundial. Das equipes europeias, Vinícius Júnior, Rafinha, Antony e muitos outros. E o Neymar Júnior, da qual se espera que faça uma grande Copa e junto com todos os jogadores da seleção, brilhe e conquiste o hexacampeonato mundial. João e Pedro, é com vocês.
Obrigado, Mário Jorge e Juliano Lene. E agora vamos convidar o nosso amigo Anderson, que dividiu conosco essa temporada de programas na terça-feira e vai compartilhar um pouquinho conosco a sua experiência aqui na Rádio AGECOM. Está aqui nos nossos estúdios o nosso colega Anderson Santos para compartilhar conosco a sua experiência e vivência aqui na Rádio AGECOM durante essa temporada de programas na terça-feira. Pedro, o que você tem a perguntar para o Anderson? Bom, primeiro eu quero agradecer a participação do Anderson na rádio nesse semestre, a todos que participaram também. Não vou ousar falar o nome de algum aqui para não esquecer de ninguém, porque todos contribuíram muito. Anderson, a gente dividiu aqui, pessoal, as equipes por semana. O Anderson ficava na equipe de terça-feira, juntamente com o João, com o seu Mário Jorge, Juliano Lenin e a Nívia Brandão. Anderson, eu gostaria de saber de você o que você achou desse semestre, como foi a sua experiência aqui na rádio? Boa tarde a todos da Rádio AGECOM, a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Para mim foi uma excelente experiência, porque eu nunca tinha falado na frente das câmeras, nunca tinha falado assim na frente de uma rádio. Para mim foi uma experiência muito boa, muito nova, muito interessante. Eu também aprendi a editar, aprendi a fazer, aprendi a fazer um escopo de rádio. E eu gostaria de agradecer a todos, ao Antônio Pedro, ao professor Tiago, a toda a equipe da AGECOM, por ter nos ensinado, por ter tido muita paciência com a gente. Espero que em outras oportunidades, se por acaso estiver aqui, eu possa aprender cada vez mais com vocês e aprender mais com a instituição, com a Estácio. Muito obrigado. Anderson, a gente que agradece. Essa é exatamente a proposta da rádio e também da agência, que é proporcionar a gente, aos alunos, essa troca de experiência, porque aqui tem gente muito experiente já, tem pessoas que já vêm da rádio há muito tempo, temos o Carlos, o seu Mário, temos quem não é da rádio também já tem experiência em outras áreas, tanto do jornalismo ou do marketing, né, João? João aqui. Bom, eu queria perguntar, Anderson, na sua opinião, qual a contribuição, né, da experiência da Rádio AGECOM que você vai levar para a sua carreira profissional? Por que passar pela AGECOM é tão importante para o nosso desenvolvimento profissional? Para mim, assim, para mim foi muito importante na questão da timidez. Eu melhorei muito, ainda sou um pouco tímido, até inclusive para falar nas câmeras. Eu tenho uma desenvoltura muito boa fora e às vezes aqui falando com as pessoas eu não tenho bastante. Eu vou levar a experiência, vai ser a melhor possível, porque para mim foi um divisor de águas na minha carreira profissional, um divisor de águas com os professores, também com as pessoas mais experientes da rádio, como eu tinha falado também com o Antônio Pedro, contigo também aprendi bastante, aprendi com todos aqui e espero que, sem mentira nenhuma, espero que um dia possa cada vez mais aprender e ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje. E que quando for mais experiente, possa também ensinar outras pessoas a compartilhar os conhecimentos também aqui da rádio. Pois é, volte aí para a rádio. Excelente. Então, ouvintes, estamos encerrando mais uma edição do programa Revista AGECOM. E essa edição teve produção de Antônio Pedro, eu, Anderson Santos, João Luiz, Juliano Lene, Mário Jorge, Nívia Brandão. Os trabalhos técnicos e direção, Bernardo Silva. A coordenação de núcleo é de Antônio Pedro. Coordenação geral de Tiago Ramos. A todos um ótimo dia e até a próxima. Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina.